bem-vindos ao canal Learn BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre o gráfico de faixas. Desde já peço a vocês que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário, nos siga em nossas redes sociais e para ter acesso a essa base de dados que nós vamos utilizar nesse exemplo, acesse o nosso site. Todos os links estarão disponíveis na descrição do vídeo. Bom, isso posto, vamos ao gráfico de faixas. Esse gráfico é um pouco complicado, um pouco chato talvez, porque, assim, a gente está acostumado a criar um gráfico de pizza, ou de rosca, um gráfico ou donuts, né, como se fala também, um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de linhas, e assim por diante. Esse gráfico, ele é um pouco diferente, então a gente precisa ter um entendimento de como ele funciona, né, como todo gráfico, na verdade, tá? Você tem que entender por que você está colocando aquele gráfico no seu painel. Tá? Bom, e como todo gráfico também, antes de criar o gráfico, é sempre importante você saber se os dados que você precisa para utilizar, que você pretende utilizar naquele gráfico, estão prontos e disponíveis para uso. Então, vamos olhar a nossa tabela. Aqui eu tenho uma coluna chamada devolução, e eu vou precisar dessa coluna. Só que eu não quero que no meu gráfico apareça lá true ou false. Eu quero sim ou não, por exemplo. Então, eu vou criar aqui uma nova coluna, tá? Usando a função if. Nós já temos um vídeo também no nosso canal que fala sobre funções decisionais, né? E dentre elas a função if. Então, eu vou criar uma coluna aqui. Tá? Eu só tenho uma tabela, então eu posso simplesmente chegar aqui, né, e clicar em nova coluna. Ou eu posso vir aqui também, tá? Clicar aqui em página inicial e nova coluna. Mas eu particularmente prefiro sempre clicar no nome da tabela com o botão direito do mouse e selecionar nova coluna. Então, essa nova coluna, ela será composta da seguinte forma. Pressionando o Ctrl e a rodana do mouse, eu consigo dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Houve devolução, porque já tem uma coluna chamada devolução, só para ficar um nome diferente. Então, eu vou usar aqui uma função if, seleciono, eu só tenho uma tabela, então eu começo a digitar o nome da tabela, ó, dbase, e eu vou pegar o campo devolução e vou questionar true, né? Porque aqui eu tenho true ou false. Então, se é true, o que ele vai fazer? Vai colocar aqui, eu vou botar em maiúsculo de propósito, tá? Sim. Caso contrário, abre aspas de novo, não, fecha parênteses aqui. Dei Enter e aqui ele cria a coluna para mim. Essa coluna, quando eu crio uma coluna nova, ele já me joga aqui, né, na aba de ferramentas da coluna. Então, aqui eu já consigo saber que tipo de dados ele está colocando e o formato. Então, está como texto, está ok, é isso que eu quero. Então, vamos trabalhar a ideia aí do gráfico de faixas, então. O gráfico de faixa é esse cara aqui, ó. Eu vou criar um exemplo, né, para mostrar para vocês exatamente como é que ele funciona. Então, aqui, eu vou selecionar o gráfico de faixa. Eu vou usar o maior tamanho, o maior espaço possível, para ele ficar mais, né, confortável, digamos assim. E aqui eu vou colocar as informações de eixo X, Y e legenda. Então, olha só. Eu vou colocar aqui no eixo X, na data da venda, vou pegar a hierarquia e vou trazer um mês. Tá? No eixo Y, eu vou pegar aqui o valor total
e vou arrastar para cá. E ele vai agrupar por soma dos valores. Então, o que ele está fazendo nesse momento? Voltando lá na tabela. Ele está pegando todos esses valores aqui, verificando quantos e quais desses valores estão em quais meses e somando por mês, para conseguir botar o valor de cada mês aqui. Eu não quero que ele some, eu quero que ele me diga a quantidade de vendas ocorridas nesse período, no mês. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha para baixo, na drop-down, e ao invés de deixar agrupado ou agregado por soma, eu vou fazer por contagem. Então, aqui eu tenho o número de vendas que aconteceu em cada um desses períodos. Pois bem, até agora eu tenho as faixas ali, né? Mas eu não tenho nenhuma descrição a mais. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar na legenda e vou colocar aquela medida que nós criamos, se houve devolução ou não. E agora eu tenho o seguinte: bom, eu tenho uma distribuição do número de vendas por mês, dizendo se teve venda ou não. Então, olha só, qual é o menor valor? 1. Qual é o maior valor? 2. Então, eu posso ver aqui que o total de vendas é 3, ó. 3 vendas no mês. Número de vendas aqui, 1. Número de devoluções, né? A venda de devoluções, 1 também no mês de fevereiro. Então, quantas vendas eu tive? 2 vendas. E assim por diante. Então, olha só. Como aqui eu tive 3, né? Sendo que 2 delas eu tive devolução, devolução sendo o maior valor, fica na parte de cima. Tá? Então, eu venho com pouca, né? Com muita devolução, e depois eu consigo baixar o número de devoluções, depois ele volta a subir. Ó. Aí, nas interseções, quando ele coloca, ó, eu estou analisando o azul, né? Então, ele está vindo aqui, ó, e está dizendo para mim, ó, classificação alterada. Desceu. Classificação alterada de novo, subiu. Então, eu passo aqui a ter mais devoluções. Então, na verdade, o que ele fez para mim? Ele ranqueou as devoluções. Tive devolução, ele joga a coluna, né, para cima. Não tive devolução, ele coloca para baixo. Então, aqui eu tenho exatamente o comportamento, perdão, por mês, se houve devolução ou não. Então, o melhor período que eu tive, né, com menos devolução foi esse quadrimestre aqui, ó, de abril, maio, junho e julho. Todas as outras vezes eu tive, nos outros blocos, eu tive um alto índice de devolução. Para isso serve o seu gráfico de faixas. Ele cria uma espécie de ranqueamento, tá? Da categoria, né, que você está analisando, ou das categorias, estou ali com sim ou não, tá? Por mês, no caso, né? Então, o gráfico está pronto. Agora, vamos formatar esse gráfico. Aqui eu tenho, no botão aqui de formatar seu visual, eu tenho visual, que traz as características ou aquilo que é específico desse visual que eu estou trabalhando. Se você for comparar o visual de 2 gráficos, obviamente algumas coisas se repetem, como o eixo X e Y. Tá? Agora, se você for comparar a aba visual entre um gráfico e um cartão, você vai ver que são muito diferentes, né? Porque são visuais diferentes. Já na aba geral é aquilo que é comum a todos os visuais com os quais nós viemos a trabalhar. Então, das características específicas desse visual, X, eixo X, que é aqui embaixo, né? Então, eu vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura, vou aumentar para 10, tá? E se eu quisesse destacar, eu poderia destacar aqui. Eu não vou destacar, porque eu vou fazer isso no título. Então, no título do eixo X. Aqui está mês,
Aqui eu posso colocar período e colocar mês, para saber que é um período mensal, né? Um período de análise. Coloco aqui uma fonte que eu quero, posso diminuir um pouco para não criar muita competição, mas aí eu destaco ele com uma cor um pouco diferente, pode até ser da mesma paleta, mas aí eu coloco em negrito. Então, assim, eu trabalho aqui a ideia da formatação do eixo X. Eu vou trabalhar, pessoal, aquelas características, né, que são utilizadas profissionalmente, aquelas que você mais vai encontrar aí no mercado, tá, para uso, mas que serão mais necessárias. No eixo Y, aqui, eu tenho máximo e mínimo, eu não vou usar isso, porque daqui a pouco eu vou mostrar um outro recurso, em que eu vou explicar que quando você mexe na, na escala, você pode distorcer o gráfico, então eu não vou usar. Valores, eu posso aumentar aqui, né, porque o valor está pequenininho ali, e eu posso botar aqui uma outra cor nele, e posso também mexer no título. Aqui eu não tenho unidade, porque é um valor unitário ali mesmo, mas se fosse um valor monetário, por exemplo, ele vai trazer ali 1.000, milhões e tal. Aí eu posso tirar essa unidade e colocar como alto, como já está aqui. Aqui o título. Número de vendas no período. A fonte que você quer. Pode diminuir aqui um pouco. Pode botar uma cor um pouco diferente e destacar em negrito para que você tenha ali um destaque realmente para ele. Então, formatamos aqui o eixo Y. Valores e título. Legenda. Legenda está aqui em cima, uma legenda simples. Eu posso escolher uma posição para ela. Eu prefiro que ela fique no superior esquerdo mesmo, mas eu poderia colocar aqui no inferior central, aqui embaixo. Mas sempre falo, né? Aí a pessoa já leu o gráfico, agora que ele vai saber quem é quem. Então, eu particularmente acho que aqui em cima é o mais correto. Mas você tem todas essas opções aí. O texto, você pode aumentar um pouco, você pode definir uma cor, botar uma cor bem diferente, e também você pode destacar ali. E aqui, ó, um título, houve devolução, e aqui você pode melhorar, colocando um ponto de interrogação, por exemplo, né, transformando aquilo ali efetivamente numa pergunta. Então, houve devolução, sim ou não? E aí você consegue entender melhor o gráfico. Legenda finalizada. Linhas de grade. Horizontal é o padrão que está aí. Eu vou colocar aqui em preto. Vou colocar sólida para vocês enxergarem melhor. O que que ele procura fazer? Nessas curvas aqui, que estão mais afastadas da legenda, você tem uma ideia melhor. Então, por exemplo, aqui já ficaria, aqui no, em fevereiro, eu já consigo bater aqui em 2. Mas aqui já ficava mais difícil. Então, eu consigo, com isso, entender qual é a paridade na escala. Tá? Então, em alguns momentos é interessante. Eu, particularmente, dependendo do gráfico, não gosto de utilizar linhas de grade, né? Controles deslizantes. Ele coloca aqui, ó, esse controle em que eu posso manipular a escala. Por isso que eu não gosto de colocar aqui em cima, ó. Na faixa eu não uso. Por quê? Porque tem os controles deslizantes. Se você quiser dar essa opção, é mais interessante colocar isso. Embora, em cada momento, um recurso é mais apropriado que o outro. Porque quando você coloca lá no eixo Y, você está fixando, né? Você está jogando a escala atual fora e colocando a sua. Já haverá uma distorção ali, possivelmente. Aqui não, aqui você mantém o que você tem, mas se a pessoa quiser fazer algum ajuste, ela faz na hora. Aí você tem que decidir qual é a melhor opção. Então, eu vou tirar os controles deslizantes também.
Nas colunas, eu posso ter todas as colunas ou então só nas colunas do não. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, vou botar na coluna do sim. Eu posso colocar aqui um bordô. Tá vendo? E aí eu consigo trabalhar essa ideia também, tá? Mas eu vou voltar aqui para um laranja, vai, só para ficar diferente, tá? Então aqui a gente consegue dar uma outra coloração. E aí reparem que a bolinha também aqui da legenda já é atualizada. Aí a cor que você quiser. Se você quiser botar uma borda, só acho que daqui a pouco fica meio carnaval o negócio, embora a gente esteja gravando isso, né? No dia 19 de fevereiro de 2026, a gente está saindo do carnaval. Então, aqui, ó, eu posso determinar uma cor para essa borda e dizer até a largura que eu quero. Aí ele vai destacar aquele carinha ali, tá? Vou deixar só como exemplo aí, mas eu normalmente também não uso, não. Faixas de opções, né? Já está. Se eu tirar, ele muda aqui, né, o contorno das faixas. Então, se o gráfico é um gráfico de faixa, eu deixo. A gente pode tornar isso um pouco mais discreto ou não, dependendo do que você coloca ali. Tá? Então, eu só vou botar um valor redondo aqui de 40, mas fica a teu critério. Borda também, se você quiser, também não acho que seja uma coisa interessante. Mas aí a borda vem para esse grupo aqui, tá vendo? Vou botar uma borda rosa, que vai ficar mais e aumentar aqui a largura. Tá vendo? Aí ele vai acompanhar, ó, a borda rosa vai acompanhar as curvas do gráfico. Não vejo muita graça, mas tem aí, né? Só tomar cuidado para não deixar muito suja a descrição o ambiente gráfico, tá? Colunas, faixas de opções, os rótulos de dados. Se eu quiser colocar, aí ele vai me dizer aqui quantas vendas nós tivemos. Aqui eu posso escolher a série, a posição se é horizontal ou vertical, aqui não há a menor necessidade de mudar. A posição, se você quer na extremidade, é melhor, na inferior central, né? Ou então na base. Aí ele desce, tá vendo? Aí fica a teu critério onde você quer. Eu deixo automático, porque ele procura um lugar mais confortável. O valor, a gente pode aumentar aqui para dar um destaque maior para ele. E aqui, a cor que a gente já está mantendo, que é a cor branca. Casas decimais não se aplicam, porque eu estou trabalhando com valor unitário, mas se eu estivesse trabalhando com casas decimais, eu poderia colocar aqui. Tá? E tem uma outra informação, que é um detalhe que, a princípio, eu não tenho uma informação de detalhe para mostrar aqui. Ó. Mesmo que eu tire o valor, eu não tenho nada de detalhe para mostrar. Num outro gráfico já apareceria. Tá? Mesmo que você coloque aqui uma cor branca, essa informação para a gente ela não tem serventia nesse momento. A tela de fundo, se eu fosse trabalhar ali com algum valor de contraste, ó, eu vou colocar aqui uma cor menos transparente, tá vendo? Aí, se eu estivesse trabalhando com tom sobre tom ali, e tornasse um pouco, né, diferente, um pouco difícil, por exemplo, se os números fossem azuis ou laranjas, ficaria um pouco mais complicado, né? Então, eu coloco essa tela de fundo para dar um suporte ali ao valor que eu estou usando. Nesse caso, não é necessário, mas é interessante, porque isso aqui é importante em alguns momentos. Então, em relação ao rótulo de dados, é isso. Plano de fundo, a gente não precisa colocar nada, tá? Porque a gente não está trabalhando com tom sobre tom ali. E na aba geral, nós temos aqui um título, perdão, aba geral, nós temos propriedade, tamanho, posição, isso aqui você faz mexendo nas alças ali, né? A alça é esse quadradinho aqui, ó. Esse aumenta, diminui, arrasta, tá? Aí fica a teu critério. Nem preenchimento, então propriedade não tem nada. O título é interessante. Você pode botar aqui número de
vendas por mês. Colocar aqui normal, a tua fonte. Diminuir um pouco aqui. E aqui dá para a gente fazer um acabamento, ó, colocando a cor branca para a fonte e a cor de fundo, um azul, por exemplo. E aí eu tenho um título ali já mais confortável. Não precisa mexer em subtítulo, nem divisor, nem nada disso. E efeitos. Você pode colocar uma fronteira visual, que para nós é a borda. Aí tu mantens a cor que está aqui. Coloca os cantos arredondados para dar um acabamento mais interessante. Largura 2 para chamar mais, destacar mais a borda. E se você estivesse trabalhando com cores de fundo do gráfico diferente da cor do fundo da tela, você pode destacar ali uma sombra, né, para dar uma projeção. Mas fica a teu critério. Tá? Então, esses aqui são os efeitos. Bom, nós temos agora, então, um gráfico de faixas, já construído, explicado, formatado. Mas tem dois itens a mais aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Para finalizar. Volta lá em adicionar dados ao seu visual. Então, aqui nós temos, ó, múltiplos pequenos e dicas de ferramentas. Múltiplos pequenos, eu vou pegar a unidade federativa e vou arrastar para cá. Ele traz aqui uma composição, né, por estado. Então, ele me diz onde aconteceu a venda e se houve devolução ou não. Então, ele trata o gráfico ali um pouco mais diferente, né? Porque agora está subdividido ali por unidade federativa. Se você colocar aqui um mês de novo, aí você já tem aqui, ó, janeiro, quantas devoluções teve e quando não teve devolução. Ó. Fica até mais fácil de você já observar a quantidade de devoluções ou não. Então, te dá uma visão um pouco diferente, às vezes até um pouco melhorada, dependendo do gráfico, dependendo de uma série de fatores, uma série melhorada disso aí, tá? Desses dados. Eu vou tirar aqui o mês e vou colocar aqui em dicas de ferramentas o seguinte: observe que quando você coloca o mouse sobre cada uma dessas barras, dessas colunas, perdão, né, das faixas aqui, ó, ele traz aqui esses dados específicos, mas aqui ele traz dados mais pontuais. Então, eu posso melhorar isso. Eu posso colocar aqui o valor total, por exemplo, saber o valor da venda que foi devolvida ou não. Então, eu tenho aqui uma soma, por quê? Porque ele vem agrupado por soma. Só que eu não quero que apareça a soma, eu quero receita total. Então, eu dou duplo clique lá, receita total. Quando eu trouxer o mouse para cá, ele vai fazer o ajuste aqui, ó. Quando eu trouxer o mouse para cá, ele traz para mim a receita total. Quer dizer, duas vendas em que não houve devolução. E qual foi a venda que teve devolução? Essa venda aqui. Aqui eu tenho um não, né? Aqui eu tive uma de 4, aqui uma de 27, e assim sucessivamente, tá? E eu posso até colocar mais vezes ou mais campos aqui. Por exemplo, se eu trouxer o valor total de novo e mandar aqui agrupar por média, ó, então tem aqui média total. Aí eu coloco aqui receita média. Só consertar aqui receita média. E agora, quando eu passar, ele vai fazer o ajuste. Quando eu passar o mouse aqui, ó, ele já traz agora a média de receitas, o número de receitas, né? Número de vendas, melhor dizendo. Esse número de receitas eu até posso melhorar aqui, porque aqui ele está como contagem, né? Eu posso colocar aqui o seguinte, ó, número de vendas. E aí agora fica mais fácil o entendimento daquele valor ali. Ó, o número de vendas, receita total e a receita média dessa venda e dessa aqui.
Então é isso. Esse é um gráfico de faixas que serve para te trazer, dentro de uma espécie de ranqueamento, né, o que aconteceu num determinado período. Volto àquele polo anterior. Cada gráfico, pessoal, precisa de um conjunto de dados específico para ele. Então, assim, esquece essa ideia de que, não, vou pegar e jogar nesse gráfico. Você tem que saber o que você quer mostrar, o que você quer apresentar, como é que você quer distribuir aquela informação, apresentar aquela informação, melhor dizendo, e se os dados que você quer mostrar estão prontos. Porque aqui a gente teve que criar uma medida para melhorar um dado que já existia, inclusive. Eu não criei nenhum dado especificamente novo. Eu melhorei a apresentação daquele dado que já existia ali, né? Então, assim, cada gráfico pede uma a situação específica. Lógico que se você pegar um gráfico de pizza, um gráfico de donuts, ou rosca, ou gráfico de colunas, ou gráfico de barras, esses gráficos são mais utilizados. Mas tem gráficos mais específicos que pedem também um conjunto de dados específicos. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, todo aquele mantra inicial. Até o próximo vídeo, pessoal.